Bom, pessoal, então, iniciando a nossa aula de Química Ambiental, na nossa última aula nós falamos sobre solos, né? Sobre solo, na verdade. E o solo, ele tem diferentes definições. Que definições são essas? São definições que atendem a determinadas situações. Então, nós vimos que se o solo for utilizado para fins de construção, ele vai ter uma definição e vai ter uma prioridade de característica. Se o solo vai ser para fins de agricultura, o agrônomo ele vai ter um olhar diferente do que tinha o engenheiro. Se é um ecólogo, se é um químico até mesmo, né? Qualquer área diferente vai ter, qualquer área vai ter diferentes visões das definições de solo. E foi basicamente isso que a gente viu. E que, de uma maneira geral, a definição de solo é a parte que, que importa para a gente, é que ele é uma parte desgastada da nossa litosfera. E ali nessa parte desgastada acontecem uma série de fenômenos, seja de formação, seja de decomposição, que vai trazer características específicas para cada tipo de solo, né? Então, claro que a origem dele, né, aquelas camadas do perfil, né, mais profundo, ele vai trazer é, algumas características, né, que é de acordo com a rocha matriz, vamos dizer assim, e aí depois, então, promover esse processo de desgaste, seja ele gerado por desgastes químicos, desgastes físicos, e que vai fazer, então, que eu tenha essa manta superficial que vai permitir com que eu tenha diferentes aplicações sobre o solo. E que esses solos, também dependendo do tipo de aplicação, ele vai ter características físico-químicas adequadas para os mais variados fins. Então, é possível medir o pH do solo, é possível saber a quantidade de macronutrientes, de micronutrientes, de oxigênio dissolvido. Então, existem vários parâmetros físico-químicos do solo que permite avaliar a qualidade. A granulometria, que é algo bastante importante também, né? Então, que permite eu ter os diferentes tipos de solo e as diferentes aplicações. E aí, quando a gente fala em solo, pessoal, é o lugar onde nós estamos, né? Então, a gravidade nos puxa e aí o solo é a superfície que é onde nós estamos. E aí, o que acontece, pessoal? Nós somos o quê? Nós somos agentes transformadores, certo? Então, nós vimos que nós podemos transformar a água, tanto torná-la poluída, como também propor um tratamento para despoluir. Quando a gente pensa no ar, nós também somos agentes transformadores do ar, porque a gente também pode provocar alterações nesse ar, positivas, como também alterações negativas. E quando a gente fala em solo, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Nós podemos promover alterações, impactos pelo nosso próprio dia a dia e também podemos promover alterações positivas quando eu promovo um processo de tratamento, ou quando eu faço a reciclagem de um material, ou quando eu faço um reuso de um material. Aí você fala assim, mas o que o material e o reuso têm a ver com o solo? Porque o solo, pessoal, também é um grande receptor de agentes poluentes, que podem ser agentes poluentes inertes ou não inertes. Aí você fala assim, bom, mas se ele é inerte, como que ele é poluidor? Ele é inerte, pessoal, e ele é poluidor porque aquele agente poluente, ele não vai ter uma interação química ou física com o solo, mas ele vai ocupar um lugar no espaço. E aí, com isso, vai gerar um desequilíbrio. Alguém pode me dar um exemplo de algum material, pessoal, que provoca, é um material inerte, então ele não interage com o solo, mas que ele é um grande agente poluidor? Alguém consegue citar algum agente poluidor?
Algum exemplo, pessoal? Então, mas o chumbo, Marcos, ele não é inerte. Desculpa, ele não é inerte, porque ele interage. Os CFCs é mais para a atmosfera e ele acaba reagindo com a atmosfera, então ele também não é inerte, certo? Então, inerte é o que não se mistura, não interage. Então, um poluente do solo que não interage com o solo, qual seria? Mais alguma sugestão? O ferro também, ele não é inerte, Fernando. Ele não sofre oxidação? O plástico, Marcos, exatamente isso. O plástico, o papel, né? Então, o plástico, pessoal, ele não é um, um poluente porque ele não apresenta, vamos pensar, que não apresenta uma toxicidade. Ele não se dissolve no solo, ele não reage com o solo e sofre degradação. O que acontece com ele é que ele permanece. E aí, como o tempo de meia-vida é muito longo, ele é problema. Nós acompanhamos aí, né? Então, ele não interage diretamente com o solo, mas ele é um grande agente poluidor, pela questão da quantidade gerada e também do lugar que ele ocupa no espaço, né? Então, quando a gente vê aterros sanitários, quando a gente vê lixões, a gente vê uma grande quantidade de materiais plásticos. Quando em São Paulo fizeram aquela, como é que chama? Que eles fizeram o desassoreamento, né, do rio Tietê, né, que foi uma fundação japonesa que fez, eles tiraram uma quantidade de plástico absurda, porque o que acontece é que o plástico, teoricamente, a gente vê ele flutuando, mas existem muitos plásticos que são mais densos e, consequentemente, vão para o fundo de rios e lagos e mares, né? Então, o plástico, por exemplo, é essa situação de ser um material inerte, mas que ele é um agente poluidor. O papel é a mesma coisa. Ele é um material inerte, mas que ele é um agente poluidor, porque ele ocupa lugar no espaço e o volume utilizado é bastante grande, certo? Então, pessoal, o tópico que nós vamos falar é de poluição do solo. Então, agora que a gente sabe um pouquinho sobre o que que é o solo e o que que é a estrutura dele, a gente vai falar sobre poluição de solo. Mas antes, pessoal, diga, Fernando. A diferença de policarbonato e PET, total, são dois plásticos diferentes. O PET, ele é o politeraftalato, e o policarbonato é um polímero derivado de policarbonatos. A gente vai ver que polímeros são macromoléculas que possuem monômeros que se repetem. Então, partículas pequenas que se repetem formando uma grande cadeia carbônica. Então, cada um é um polímero diferente, é um material diferente. Tanto que as aplicações são diferentes, né? Então, o PET a gente usa muito para embalagem. O policarbonato também tem embalagens à base de policarbonato, mas também tem algumas que são utilizados para outros fins, né? Então, são dois polímeros, então possuem algumas propriedades em comuns, mas são substâncias completamente diferentes. Mas ele também é inerte junto à natureza, com um tempo de meia-vida bastante elevado. Então, pessoal, quando a gente fala de resíduo sólido e resíduo de solo, né, é um assunto meio comum. Então, a questão do plástico é algo que a gente ouve bastante.
A questão da reciclagem é algo que a gente escuta bastante. A questão do esgoto no solo também é um assunto comum. Os praguicidas utilizados nas plantas e que chega até o solo também é um assunto comum. Os fertilizantes utilizados na agricultura também são algo comum, né? Então, que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. Da mesma forma que já ouviu falar sobre alimentação orgânica, né? Que tem a ver também com o uso de praguicida. Então, pessoal, eu montei para vocês um questionário rápido. Não é tão bonito como aquela nuvem de palavras que o professor Diego colocou, mas eu coloquei um questionário rápido para vocês responderem que ele está disponível no Aprender. E aí eu gostaria que vocês fizessem. Ele já está liberado. Deixa eu ver aqui. Ele está liberado. Olha, aplicação de conteúdos resíduos sólidos. São questões fixas e de múltipla escolha. E que eu gostaria que vocês fizessem aí em 10 minutos. Acho que é tempo mais que o suficiente para vocês fazerem. E aí a gente volta para falar sobre o resultado disso. Porque muitas das coisas que estão ali, a gente escuta do dia a dia, de uma matéria que a gente lê, de uma problemática envolvida. Então, eu gostaria que vocês respondessem o questionário para a gente analisar as respostas. Pode ser, pessoal? Agora são 21h22. Então, acredito que 10 minutos a gente volta para ver se vocês terminaram ou não. Não precisa sair da sala, pode ficar aqui na sala. Pode ser, pessoal? E aí não esquece de responder e finalizar, quando vocês terminarem, de vocês finalizarem o questionário. Então, beleza. Então, 10 minutos para vocês fazerem esse questionário. Vou ficar por aqui.
Pode, não é a última questão, que ela é de resposta dissertativa, de resposta aberta? A 8? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, então deixa eu entender. A Camila está falando que tem uma questão que não tem alternativa. E a L da 8 tem uma figura. Deixa eu ver. Ah, pessoal, é que eu fiz de variação de ordem. Então, a questão 8 de um não é a mesma questão 8 do outro. Então, aí preciso saber qual que é a pergunta. Vocês já estão finalizando? Essa que tem a figura, que é dos países, pessoal, quanto mais rico, mais sujeira? É essa? Tá. Então, quanto mais rico, mais sujeira. Então, é para vocês apresentarem a tabela. Então, como se vocês fossem explicar a tabela. O que que aquela tabela mostra? Então, vocês vão contar, apresentar aquela tabela. Por isso que é apresente a tabela. Então, vocês vão escrever sobre a tabela, descrever a tabela. Então, o pessoal está finalizando, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Não esquece que ao terminar vocês precisam finalizar o questionário. Eu vi que o Marco saiu. Foi, João.
Tá fechado aqui, João. Fernando terminou também. Isso. É que eu não sei porque ele estava fechando o olho de abertura para vocês. Fácil o questionário, pessoal? Bom, vamos esperar o pessoal terminar. Daí a gente fala um pouquinho sobre ele. Bom, falta o Gabriel e o Marcos. Tá finalizando, Marcos? E o Gabriel também. Mais um minutinho, dá certo, Marcos? Vocês veem a nota do questionário aí? Aparece a nota para vocês? Não? Deixa eu mudar a configuração aqui, aí vocês veem. Pessoal, vê se vocês enxergam agora a nota. Aparece para vocês? E aí, pessoal, fácil, difícil, assunto do cotidiano?
de um senso comum, ou tem alguma coisa que teria que saber, ter estudado química ambiental para saber? Qual que é a impressão desse questionário? Tranquilo? Então, ali, pessoal, a gente aborda vários assuntos. Sumiu o questionário, Luana? Ah, ele tá fechando o olho aqui. Vê se tá certo agora, se aparece. Apareceu, Luana? Tá. Bom, pessoal, o Fernando colocou que são coisas do cotidiano, né? São coisas, pessoal, que estão presentes no nosso dia a dia e que às vezes a gente não imagina que tem uma química ambiental envolvida por trás, né? E muito menos numa questão de poluição e muito menos numa questão da gestão de um resíduo sólido, né? Então, quando a gente fala de resíduo sólido, ele envolve diferentes situações. Então, eu vou abrir aqui só para a gente discutir algumas questões. Não aparecem as questões erradas, Élida? Se você acertou ou errou? Deixa eu abrir aqui. Eu achei que desse. Porque ele não aparece o feedback da pergunta. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui. Fiz outra atualização, pessoal. Vê se aparece agora alguma coisa do feedback. Dá um refresh aí. Sim, tá. Então, aí é possível vocês verificarem o que vocês erraram ou não. As perguntas, pessoal, elas estavam misturadas. Então, cada um que acessasse o questionário, a ordem ia ser diferente. Então, eu vou comentar na ordem que eu coloquei aqui, certo? Que talvez não seja a ordem do questionário de vocês. Então, vamos lá. Então, alguns assuntos, né? Então, todos os dias o lixo é produzido em todas as cidades. Existem formas mais adequadas para o encaminhamento desse resíduo e isso trará benefício econômico e ambiental. Por exemplo, o lixo hospitalar, restos de alimentos e resíduos sólidos devem ser encaminhados respectivamente para onde, né? Então, aí, pessoal, é o destino final que deve ter cada tipo de resíduo. Então, nós vamos ver que existe uma gama enorme de resíduos, de diferentes tipos de resíduos e também de origens diferentes. Então, aqui ele coloca lixo hospitalar, ele fala de resto de alimentos e resíduos sólidos como vidro, plástico, papel e metais. Deve ser encaminhado para onde? Então, o lixo hospitalar, por exemplo, deixa eu projetar para vocês, pessoal, aí vocês acompanham, né? Agora só resta saber qual que vai ser. Vocês enxergam a pergunta? Sim? Então, todos os dias, né? Então, aí o tipo de resíduo e a origem dela. Então, por exemplo, lixo hospitalar.
que tem de especial no lixo hospitalar, pessoal? Qual que é o problema do lixo hospitalar? Ou do resíduo hospitalar? Qual que é o problema envolvido? Perigo biológico, exatamente. Ele é um resíduo que a gente diz é um resíduo patogênico. Então, ele pode ter micro-organismos ali que têm a capacidade de transmitir algum tipo de doença. Então, no caso, o que eu tenho que fazer com esse resíduo? Ele vai resolver eu colocar ele num biodigestor? Não. Uma agulha num biodigestor, pessoal, não vai fazer nada. Incinerar, reciclagem, usina de compostagem ou lixão? Né? A pior coisa que pode ter é lixão, né, pessoal? Porque ali é um depósito de resíduos misturados. Então, dessas alternativas apresentadas, o que cabe ao lixo hospitalar é incineração. Nem sempre, pessoal, é possível, certinho, Fernando. Nem sempre se faz a incineração, porque para eu incinerar, eu tenho que ter um incinerador. E isso envolve um investimento alto. Então, muitas vezes, pessoal, na maioria das vezes, na verdade, o resíduo hospitalar ele é autoclavado. O que significa isso? O que é um resíduo passar por uma autoclagem? É submeter a um sistema de esterilização. Então, esse resíduo ele passa por um processo de autoclavagem, que é, na verdade, um aumento de temperatura e o um aumento de pressão, e aí a gente mata todos os micro-organismos que tem ali. Aí fica um resíduo inerte. Aí ele vai ser depositado num aterro específico para isso. Então, hoje, a gente tem empresas especializadas na esterilização e no depósito desses lixos. Então, se a minha empresa gera esse tipo de resíduo, então não compensa eu ter um incinerador e nem ter uma autoclave em tratar todo esse resíduo. Então, eu posso contratar uma empresa que vai recolher, que vai esterilizar ou que vai incinerar e aí depositar num local adequado, certo? A gente vai falar com detalhes disso depois. Depois, restos de alimento. Pessoal, qual que é a característica de um resíduo que contém restos de alimentos? Ele vai ser degradado. E aí, se eu colocar ele num lixão misturado com tudo, ele vai sofrer degradação, vai produzir o chorume e vai contaminar tudo que estiver perto dele, né? Então, o que eu posso fazer? Posso submeter a uma usina de compostagem, que é para estabilizar esse resíduo e permitir que eles sejam utilizados para fins de fertilizante, né? Já que a matéria orgânica possui fósforo, nitrogênio, e então, usina de compostagem para incineração pode até ser, né? Porque daí essa energia liberada no processo de incineração, ela pode ser utilizada para aquecer uma caldeira, por exemplo, né? Incineração ou biodigestor. Então, na verdade, aqui ela pode ir tanto para uma usina de compostagem como para um biodigestor. E resíduos sólidos como vidro, plástico, papel, que são considerados resíduos sólidos, que aqui o metal, pessoal, ele não está falando do ferro, mas ele está falando, por exemplo, do alumínio, do chumbo, que ele acaba não interagindo com o meio, né? Então, para onde que eu levo isso? A gente sabe que vidro, plástico, papel e metal, eles podem passar por um processo de reciclagem. E com isso, então, que destinos que eu posso dar para esses resíduos, né? Eu posso fazer uma incineração do meu lixo hospitalar, utilizar uma usina de compostagem para o resto de alimentos e promover a reciclagem para esses outros materiais, certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Então vamos ver a segunda.
A segunda, vamos lá. Vocês enxergam, pessoal? Então, ele fala que os resíduos sólidos são consequência direta das nossas atividades, hábitos e padrões de consumo diariamente. Isso é uma verdade, pessoal? É uma super verdade. Porque se você quiser saber o perfil de uma pessoa, você pode olhar o cesto de lixo dela. O que que tem no cesto de lixo da casa de vocês ou do seu quarto, pessoal? Aquilo ali diz tudo, diz muito sobre você. Hábitos de consumo, desde o consumo de cosmético, o consumo de alimentos, né? O tipo de alimento que você consome. Então é possível a gente saber de uma outra pessoa analisando o resíduo que ela gera, né? E aí ele pede para assinalar a afirmativa que se enquadra nesse contexto. Os resíduos podem ser muito diferentes de acordo com o país, cidade, indústria ou onde eles são gerados. Percebe-se que a quantidade de resíduos sólidos gerada pela sociedade é crescente em todo o mundo, seja pelo aumento da população ou seja pelo incremento da produção individual de resíduos. A qualidade dos resíduos não varia de acordo com os hábitos da população e o seu acesso a bens de consumo, entre outros fatores. E depois, pensando a partir da ideia da sustentabilidade ambiental, precisamos trabalhar para que os nossos processos produtivos sejam cada vez mais eficientes, porque daí ele sendo mais eficiente, ele diminui o consumo de energia e diminui a quantidade de resíduo gerado. Podemos inferir que a quantidade de resíduos gerada é maior nos países mais industrializados, onde a população possui maior poder aquisitivo. Então, dessas daqui, pessoal, todas estão corretas, com exceção dessa daqui, que a qualidade dos resíduos não varia de acordo com os hábitos da população e o seu acesso a bem de consumo. Então, na verdade, varia bastante. E a gente vai ver que basta eu olhar a compra do supermercado de cada um, pessoal. A gente, na próxima aula, vai ver o perfil das famílias. Então, o que que elas ingerem e, consequentemente, qual é o resíduo que ela produz, certo? Alguma dúvida aqui nessa questão, pessoal? Tranquilo também, né? Vamos abrir a terceira. É fácil também. Aqui é com relação à origem do resíduo. Então, temos 9 tipos principais de fontes de geração de resíduos sólidos. Qual é o que pode conter maior porcentagem de resíduos recicláveis? O que que são esses resíduos recicláveis, pessoal? Papel, metal, plástico. Então, se eu olho para o resíduo gerado do comércio, eu tenho bastante material reciclável ali. Se eu olho do domiciliar, o hospitalar, o industrial ou o público? Aí, pessoal, é esse esquema de pensar no que é reciclável. Normalmente, papel, lata, plástico são recicláveis. Então, é válido pensar no comercial? Sim, né? Porque no domiciliar, pessoal, a gente vai ter é, o perfil do brasileiro que 50% do material é matéria orgânica biodegradável. Na verdade, de 50% a 55%. E aí o restante é reciclável.
que vai ter plástico, que vai ter é, metal, que vai ter papel. Mas no comércio é exclusivamente isso, não tem geração de matéria orgânica biodegradável no comércio, né? Hospital ou serviços de saúde, alguma coisa é possível fazer reciclagem, mas tem a questão de que o resíduo ele precisa estar esterilizado antes. O industrial, não, né? E o público também não. Então, a resposta correta é o comercial, porque ele produz exclusivamente resíduos recicláveis. Então, pesticidas são contaminantes ambientais altamente tóxicos aos seres vivos e geralmente com grande persistência ambiental. A busca por novas formas de eliminação dos pesticidas tem aumentado nos últimos anos, uma vez que as técnicas atuais são economicamente dispendiosas e paliativas. A biorremediação de pesticidas utilizando micro-organismos tem se mostrado uma técnica muito promissora para essa finalidade, por apresentar vantagens econômicas e ambientais. Pode-se utilizar uma técnica promissora, né? Para se utilizar a mesma técnica promissora, um microorganismo deve ser capaz de fazer o quê, pessoal? Esse microorganismo, ele não é amigo do meio ambiente. Ele está degradando um material porque ele tem alguma vantagem. E que vantagem é essa, pessoal? É uma vantagem energética. Então, ele vai se alimentar daquele resíduo. Então, quando a gente fala que ele degradou o material, é porque ele se alimentou daquele material. E aí gerou outros produtos, né? Então, para ser utilizado nessa técnica de biorremediação, utilizando micro-organismos para tirar o pesticida da atuação dele, né? Que é importante? Né? O microorganismo deve apresentar uma alta taxa de mutação ao longo das gerações? Não, né? Porque se ele ficar mudando muito, ele pode perder essa capacidade de ser, de permitir a biodegradabilidade do material. Transferir o contaminante do solo para a água? Também não, porque daí a gente estaria mudando de fase. Absorver o contaminante sem alterá-lo quimicamente? Impossível, né? Porque se ele vai absorver, ele está quebrando aquilo ali para obter energia. Metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos, ou estimular o sistema imunológico do homem contra o contaminante, né? A gente precisa ter um sistema imunológico forte, mas não é o microorganismo que vai fazer isso. Então, de todas essas opções que nós temos, né, um microorganismo ele deve ser capaz de absorver o contaminante sem alterá-lo. Ai, não é essa. Desculpa, pessoal. Metabolizar o contaminante, liberando subprodutos menos tóxicos ou atóxicos. Né? Então, ele veja que o termo que ele utilizou é metabolizar. Por quê? Porque ele vai ingerir aquilo realmente como uma fonte de energia, né? Diferente de absorver, de transferir, né? Na verdade, ele vai metabolizar, igual quando a gente come açúcar. Quando a gente ingere o açúcar, a gente vai metabolizar esse açúcar, certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos para outra. Então, essa outra, ela também é bem simples, que ela fala, a gente já discutiu, né? Que ela fala do resíduo hospitalar. Então, qual que é a característica principal do resíduo hospitalar? Né? De acordo com as normas técnicas, um resíduo sólido é caracterizado como patogênico se uma amostra representativa dele fizer o quê?
Reagir violentamente ou marcar misturas potencialmente explosivas com a água? Não, porque ele está falando do resíduo sólido patogênico. E o que, que a gente faz? Que, qual que é a característica dele, né? Então, reagir violentamente ou formar mistura potencialmente explosivas com água? Não. Ser radioativo? Também não. For comprovadamente letal ao homem? Também não. Contiver ou houver suspeita de conter micro-organismos patogênicos, proteínas virais, a DNA e a RNA recombinantes e outros organismos ou toxinas capazes de produzir doenças no homem, no animal ou vegetal. Então, na verdade, não é só no homem, pode ser em qualquer lugar, né? Porque vai ser o impacto desse patógeno. Possuir uma substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou estudos do resíduo que demonstram ADL50 oral para ratos menos de 50 miligramas por quilo. Né? Na verdade, não, a gente fala em DL50 normalmente quando eu tenho uma substância com potencial poluente, né? Com potencial impacto à saúde ou ao meio ambiente ou aos materiais. Né? E possuir também a DL50 também não tem sentido, né? Então, a resposta correta é a resposta de se ele contiver ou houver suspeita de conter outros organismos capazes de produzir doenças ao homem, né? Então, na verdade, o impacto principalmente é na saúde, certo? Vamos para outra. Então, ele fala que a sustentabilidade é uma questão central do tripé ambiente, sociedade e economia. As unidades de alimentação e nutrição causam impactos decorrentes de suas atividades nos três aspectos citados, né? Abaixo são apresentados exemplos de indicadores da sustentabilidade no preparo de consumos de alimentos. Aqui, pessoal, só voltando, né? As unidades de alimentação causam impacto decorrente nas suas atividades nos três aspectos citados, que é aspectos do ambiente, sociedade e economia. Abaixo são apresentados exemplos de indicadores de sustentabilidade no preparo e consumo de alimentos. Então, estágio do ciclo de vida, preparação e consumo, indicadores econômicos, proximidade geográfica do produtor, processador e varejista, né? Número de clientes atingido e gastos com alimentação e aquisição. Indicadores sociais, valor nutricional dos produtos, preparação, segurança alimentar, taxa da desnutrição e obesidade, custos da saúde. E 4 indicadores ambientais, consumo de energia no preparo, armazenamento e refrigeração do alimento, resíduos das embalagens, comparação entre os tipos de alimentos utilizados. Com base nos indicadores de sustentabilidade, quais são as premissas para se efetuar um cardápio de forma sustentável? Pode ser resgatar pratos tradicionais ou regionais, utilizar produtos de origem local e orgânico, considerar a sazonalidade da seleção de alimento, aumentar o uso de frutas e grãos integrais. Ou dimensionar os recursos materiais e humanos, incluir preparação do patrimônio gastronômico internacional e local, oferecer opções vegetarianas preparadas com produtos hidropônicos, né? Que chique, né? Aumentar a oferta de alimentos funcionais, empregar produtos de origem de criação extensiva, adquirir vegetais hidropônicos, usar os utensílios feitos em material natural. Pessoal, quando fica puxando muito para a parte ecológica, né? Então, veja que mesmo
que a sustentabilidade ela tem o tripé, né, como a gente já viu, de, de oh, caramba, tem esse tripé de ambiente, sociedade e economia, quando a gente vê algo meio radical, ele já acaba desqualificando, né? Aumentar a oferta de alimentos funcionais, diminuir, né? Empregar produtos de origem animal e criação extensiva, adquirir vegetais hidropônicos, utilizar feitos de material natural, né? Então, na verdade, carrega muito nessa questão. E aí não deixa que a coisa aconteça, né? Estabelecer o orçamento do cardápio inclui preparação de integrais, empregar técnicas de cocção que reduzam o emprego de gorduras, priorizar os pratos de vegetarianos. Não, ele está perguntando sobre a sustentabilidade, né? Então, de todas essas afirmativas, pessoal, que melhor se enquadra é nessa, né? De buscar pratos tradicionais, utilizar produtos locais e de preferência orgânico, considerar a sazonalidade da seleção de alimentos e aumentar o consumo de frutas e grãos integrais, né? Então, quando a gente pensa num indicador de sustentabilidade, principalmente num cardápio, pessoal, que a gastronomia ela está muito relacionada também à questão de meio ambiente, então, aqui a gente consegue ter uma sustentabilidade anual, porque eu estou utilizando alimentos próximo do local. Está considerando a sazonalidade, então o período do ano que tiver maior produção de uma determinada espécie é aquele que vai consumir, certo? Então, aqui melhor se enquadra é essa primeira. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Aí a gente vai para outra, tá acabando já. Também é tranquila. Fala que para diminuir o acúmulo de lixo e desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 Es: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de garrafas PETs recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vapor e vassouras, pessoal. Isso é reciclagem? Isso é uma reciclagem? Sim, não, pessoal. Na verdade, isso não é uma reciclagem. Se ele está recortando as garrafas PET para fabricação, não está fazendo uma reciclagem, porque ele não está transformando esse PET, né? Então, aqui, pessoal, garrafas PETs cortadas em tiras, ele está fazendo uma reutilização. O PET da garrafa já foi bem utilizado, por o que ele tinha que ser. E aí, agora ele está reutilizando quando ele recorta as tiras para fabricação de cerdas. Embalagens plásticas vazias e limpas para condicionar outros alimentos. A mesma coisa, ele está reutilizando. Latas de alumínio como material para fabricação de novas latas. Aqui sim, é uma reciclagem. Por quê? Porque ele está pegando a lata de alumínio, está passando por um processo para fazer uma lata nova, que nesse caso é uma reciclagem, e a reciclagem de alumínio ela é muito simples, que ela envolve um processo de fusão. Sacos plásticos do supermercado como acondicionamento de lixo caseiro também é uma reutilização. E aí aqui também sacos plásticos de supermercado é a mesma pergunta, certo? Então a alternativa correta é essa aqui do alumínio. E aí, nessa questão, ele faz uma série de afirmações.
Então, ele fala que o lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilizado e não apresenta nenhum valor para o homem, e, consequentemente, é jogado fora. A destinação inadequada do lixo pode desencadear vários problemas socioambientais, como, por exemplo, poluição do solo, entupimento de bueiro e poluição visual, que a poluição visual também é um tipo de poluição. A produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que todas as cidades brasileiras ocorrem coleta de lixo, coleta e tratamento adequado desse material. Que isso não é verdade, né, pessoal? Na nossa cidade, não passa na cidade inteira o caminhão para coletar reciclável. Depois, o lixo urbano recebe classificação de acordo com a sua fonte geradora e composição, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo, né? Então, é exatamente isso também. Que o lixo recebe uma classificação, a gente viu comercial, industrial, doméstico, porque ele vai gerar aquele lixo, na verdade, é o resultado de todo um processo de utilização daquele bem, vamos dizer assim. O lixo urbano recebe classificação de acordo com a sua fonte, havendo necessidade de tratamento específico. É verdade, né? A população não deve se preocupar em reduzir a produção do lixo, pois todo esse material é reciclado, fato que fortalece a economia local, né? Na verdade, tendo o maior índice o maior índice de, de reciclagem possível, pessoal, de fazer compostagem, de fazer uma reciclagem, mas mesmo assim a gente tem que reduzir a produção de lixo, né? É isso mesmo, João, não passa, né? Aqui em casa queria que passasse, mas ele não passa. E aí o que que você faz, João, com esse lixo, com esse resíduo gerado? Ah, tá. Que já ajuda, né? Mas o caminhão é importante, pessoal. Aqui, na verdade, é a cooperativa que passa recolhendo, né? Então, nos bairros ele passa, nos bairros que eles passam uma vez por semana. Então, se uma pessoa pega, também não é de todo perdido, certo? Então, a resposta correta é essa primeira, que é um, 2 e 4. Então, a última, o lixo é um dos problemas ambientais mais preocupantes no âmbito das cidades, não só brasileira, mas de todo mundo. E isso é fato, pessoal, porque a quantidade de resíduo gerado é muito, muito, muito grande. Então, sobre essa questão, assinale a opção correta. O Brasil figura entre os países do mundo que mais reciclam latas de alumínio e papelão. Este resultado decorre da conscientização da população e da plantação de programas de coleta de lixo seletiva nas principais cidades brasileiras. Isso é certo, pessoal? É certo que o Brasil é um dos que mais recicla a lata de alumínio e papelão. Será que isso vem de uma conscientização da população e da implantação de programas de coleta de lixo, pessoal? É verdade esse bilhete? Pessoal, na verdade, recicla, mas não é porque está preocupado com o meio ambiente. Na verdade, recicla, pessoal, porque existe uma questão social envolvida. Então, muitas pessoas utilizam a coleta e a comercialização de materiais recicláveis porque ela se torna uma fonte de renda, né? Então, infelizmente, não tem uma conscientização da população. Na verdade, essa conscientização ela tem aumentado em passos pequenos, né? Mas já começa a ter.
O lixo produzido nas cidades brasileiras tem um destino apropriado. Verifica-se que, na grande maioria dos casos, ele é depositado em aterros sanitários, tecnicamente adequados e é incinerado. Não é verdade, pessoal. A maioria não vai para aterro sanitário, ele vai para lixão mesmo, infelizmente. E incinerado também é uma porcentagem mínima do resíduo, ele é incinerado, justamente porque ele precisa de uma infraestrutura, né? Precisa do incinerador, precisa de um local para que esse incinerador esteja presente, né? Então, na verdade, essa afirmativa aqui não é verdade. O lixo representa uma fonte de trabalho e renda para uma população cada vez mais numerosa, sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil. Assim, muitas pessoas retiram o lixo coletado, né? E das ruas, né? O principal fonte para sua sobrevivência. Isso é verdade, né? Então, por trás da reciclagem, a gente tem uma questão social, a gente tem uma necessidade econômica e não uma necessidade ambiental, visto que uma porcentagem muito pequena da população ela recicla ou separa ou guarda, certo? Então, a participação do lixo orgânico em relação ao total de lixo produzido é menor nos bairros de baixo poder aquisitivo e maior nos bairros de classe média. Então, a participação do lixo orgânico em relação ao lixo produzido é menor nos bairros e maior nos de classe média. É o inverso, né, pessoal? Porque classe média tem um poder aquisitivo mais elevado, ele vai consumir mais bens de consumos prontos que contêm uma grande quantidade de embalagem. Então, é o inverso. A produção de lixo cresce na razão inversa do poder aquisitivo das populações. Isso ocorre porque o segmento de alto poder aquisitivo adotam posturas mais conscientes em relação ao destino de lixo. Isso, infelizmente, também não é verdade, né? Então, mesmo populações que têm um poder aquisitivo maior, né, tem menos, adotam uma consciência. Alguns têm, né? Então, adota uma postura, né, de conscientização em relação ao destino. Mas isso não é verdade, né? O que acontece é que sociedade mais esclarecida, com maior poder aquisitivo, gera maior quantidade de resíduos. Tanto que vocês viram lá naquela tabela, naquele gráfico, que países mais desenvolvidos, eles produzem uma maior quantidade de lixo. Então, aqui dessa questão, o lixo apresenta uma fonte de trabalho e renda para a população, é a resposta correta, certo? E a última, pessoal, que é aquela de questão, que já são 10h30, eu vou deixar para discutir ela na próxima aula. Mas o ler a tabela, todo mundo enxerga, pessoal? Então, só para finalizar, mais 2 minutinhos. Quanto mais rico, mais sujeira, pessoal, o que a gente observa? Que países mais desenvolvidos, eles têm a capacidade de gerar uma maior quantidade de resíduos. Então, esse dado aqui, ele é meio antigo, pessoal, mas olha, os Estados Unidos, ele já produzia 3,3, oh meu Deus, 3,2 kg, 3,2 quilos de resíduo. A Itália 1,5, a Holanda 1,3, o Japão 1,1, o Brasil 1, Grécia e Portugal abaixo de 1, certo? Então, quanto mais rico, mais sujeira, porque é isso, ele tem o maior poder aquisitivo e, consequentemente, há um consumo de produtos industrializados e esses produtos acabam tendo uma maior quantidade de embalagem, né? Então, na verdade, é apresentar essa tabela. O que tem nessa tabela? Essa tabela representa um gráfico, um desenho, para expressar o quanto mais rico, mais sujeira tem o país. Então, os países desenvolvidos, considerados
de alto poder aquisitivo, eles têm a capacidade de gerar uma maior quantidade de resíduos sólidos. Aparece na tabela alguns países desenvolvidos também, e o Brasil, que não está muito distante de alguns países desenvolvidos, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês e ver que, na verdade, são temas que estão presentes no nosso dia a dia. Então, o que precisa acontecer é a gente estar atento ao que a gente ouve, né, sobre as nossas atitudes, é, simples, né? A gente vai, ao longo das próximas aulas, desmiuçar tudo isso. Então, a origem do resíduo, a biodegradação, e aí o que eu queria com esse questionário era só ter um diagnóstico, para a gente ver, ter a impressão do que vocês sabem ou não sabem sobre os resíduos. Deixa eu só ver se todo mundo finalizou. Quem fez está finalizado, pessoal. Quem não tirou uma nota muito boa, percebe, pessoal, o, o resultado do que foi comentado aqui? Alguns foram muito bem, outros que cabe analisar, mas a gente discutiu uma a uma, né? Então, acho que acaba sendo válido. Perceberam os erros? Beleza. Então, tá bom, pessoal, por hoje é isso. E aí a gente se vê na segunda-feira novamente. Vou parar a gravação. Obrigada pela presença.